Bom, então, vamos agora para o segundo tempo dessa discussão. Nós introduzimos, então, quer dizer, genericamente, o conceito de supercampo como sendo, na verdade, uma representação linear da supersimetria. A expansão do supercampo nas coordenadas θ define aquilo que nós chamamos de campos componentes. Então, os campos componentes do setor escalar são o campo escalar, o campo fermiônico e o campo escalar. Os campos componentes aqui são término, escalar, vetor, então, esses são chamados de campos componentes. Discutimos também a dimensão, né? Então, tá certo. Agora vamos implementar como, já que a transformação de supersimetria, qualquer transformação de simetria num certo multiplete, quando a simetria é linearmente realizada, qual é o papel da simetria? Né? É misturar, mixar as transformações, né? Que elas vão, através dos parâmetros, vamos dizer assim, os geradores é que vão fazer o mix das componentes do multiplete. Então aqui nós temos os geradores, né, mixando as componentes do multiplete e dizendo que a variação da iésima componente depende das demais componentes. Esse é o conceito de multiplete. A mesma coisa na supersimetria. A gente vai querer fazer um conceito de supermultiplete. Só que aqui vai ser um parâmetro fermiônico e aqui o gerador fermiônico. Então vamos poder escrever aqui com a barrada, que esse é uma alfa que é alfa. E aí, esse término aqui vai estar atuando nas componentes, né? Na componente escalar, na componente fermiônica e assim vai. Então nós queremos agora implementar a supersimetria. Nós implementamos primeiro a supersimetria no superespaço. Então, vou botar aqui. Então, no superespaço, a supersimetria é implementada como uma translação. Esta linha mais alta, mais epsilon, e o x' amigo. Lembrando que, sendo os tenores de Majorana, a gente sabe que isso aqui são os tenores de Majorana. Então a gente sabe que essa expressão aqui, ela também pode ser escrita da seguinte maneira, né? Menos θ barrado, se eu quiser, posso escrever assim também. Porque quando a gente tem essa expressão aqui, quando eu tenho dois tenores, isso aqui é geral. Se tiver psi barrado, gama mi, aqui, quando eu tenho esses espinores, e esses espinores são anticomutantes, é sempre verdadeiro que isso aqui é igual a menos que C barrado, gama mi, psi C. Isso aqui é geral. E da álgebra da definição do que é o conjugado de carga e da matriz C. Beleza. No caso de Majorana, então, psi barrado, gama mi aqui, é menos barrado, gama mi psi. Isso se e são Majorana. Então, quando eu tenho os tenores de Majorana, essa expressão aqui é antissimétrica na troca dos términos. Então, isso aqui fica antissimétrico na troca dos términos, usa essa propriedade aqui. Então, também, se quiser, eu posso expressar em função direta quer dizer, posso deixar o epsilon limpo, como esse epsilon está limpo aqui, e deixar o θ barrado aqui. Tanto faz, tá? Então, eu posso escrever dessa forma. Se vocês virem dessa forma aqui, é porque está se usando essa propriedade aqui dos términos de Majorana. Só para chamar a atenção, que isso é a mesma coisa. Bom, então isso é como a supersimetria é implantada no superespaço. Da mesma forma, por exemplo, que no espaço de Minkowski, que a gente faz quando introduz a simetria de Minkowski, quer dizer, é dizer que no espaço-tempo de Minkowski, a simetria é dada dessa forma. A matriz que faz a transformação de Lorentz, x'. Isso aqui é a simetria relativística implementada no espaço das coordenadas. Agora, como é que essa simetria relativista é implementada no espaço dos campos? Então, nós temos o campo φ sendo a exponencial. Essa matriz aqui depende dos parâmetros ômega da transformação de Lorentz. Para essa exponencial, a gente coloca aqui I sobre 2, ômega μi,
sigma mi φ. Então, essa simetria é a mesma simetria, os mesmos parâmetros. Só que no espaço das coordenadas, e aqui é a mesma simetria vista, implementada no espaço dos campos. Então, simetria relativista, simetria de Lorentz, implementada no espaço-tempo de Minkowski, e simetria de Lorentz, implementada no espaço de campos, né? Onde esse sigma mi aqui são as representações do grupo de Lorentz nos espaços vetoriais que esses campos aqui definem. Então, é exatamente o que nós estamos fazendo. Nós introduzimos, então, a supersimetria no superespaço. Quer dizer, no espaço de Minkowski, aquilo ali é o análogo disso aqui, o análogo das transformações de Lorentz. Só que aqui são os bustes e as rotações. Aqui são as translações no superespaço. Agora, nós precisamos implementar essa simetria aqui. Por exemplo, como é que eu implemento as translações no espaço no espaço de Minkowski? X mi mais epsilon mi. Então, essa aqui é uma translação constante, né? Uma translação com parâmetro constante no espaço de Minkowski. Não é uma transformação de Lorentz, mas é uma transformação de translação. É parte do grupo de Poincaré. Poincaré é isso mais Lorentz, né? Poincaré é isso aqui. Isso aqui são as translações, isso aqui são as transformações de Lorentz. Isso define Poincaré. Agora, como é que eu implemento as translações no espaço dos campos? Então, nós temos que um campo φ, quer dizer, nós implementamos as transformações dizendo, as transformações infinitesimais dizendo que a variação do campo φ no ponto x, né, é o φ de x', quer dizer, o φ de x mais epsilon, menos o φ de x. Então, isso é como nós implementamos as translações no campo, no espaço de Minkowski. Quer dizer, a gente define, né? Na verdade, a gente faz um φ de x, faz uma translação no sentido ativo. Eu defino um φ de x', ou de φ de x com φ de x', e defino meu ΔΦ, o parâmetro epsilon, como sendo o φ de x' menos o φ de x. Fazendo a expansão de Taylor, né? Isso aqui vai ficar I, epsilon mi, d mi, φ. Faz a expansão de Taylor em primeira ordem aqui. Então, isso aqui é o meu grafo. Então, é isso aqui que nós. E aí, esse d mi aqui, a gente sabe que Pmi a gente representa dessa forma, menos I d mi. Então, eu posso dizer que isso aqui é I, epsilon mi. Boto, para botar esse menos I aqui, eu boto o I aqui. Então, fica I, epsilon mi, d mi. A gente define, então isso aqui é a ação de uma translação no espaço de Lorentz, no espaço de Minkowski. Vamos fazer a mesma coisa, nós temos uma translação no superespaço. Vamos introduzir agora a mesma noção de translação, só que no supercampo. Então vamos introduzir a translação no sentido ativo. Né? Quer dizer, vamos introduzir a variação então, quer dizer, o supercampo ele se transforma sob supersimetria dessa forma, transformação de supersimetria no supercampo S de x-θ, nós vamos definir como sendo S do campo transladado menos o S. Então, vou botar aqui as translações. Então, isso aqui é S de x', então isso aqui é x' mais I. A gente botou epsilon barrado, gama mi, θ mais epsilon, menos S de x'. Então, agora a gente faz a expansão de Taylor. Então vai ficar, desculpa, aqui é S de x, né? Então vai ficar S de x'. Aí agora, em primeira ordem, I epsilon barrado, gama mi, θ, d mi s, mais, vamos dizer assim, epsilon alfa, d alfa s, menos s. Aí botou assim. Fez a expansão de Taylor, né, nessas variações aqui.
essas variações aqui. E epsilon barra né, vai epsilon alfa. Agora, vamos fatorar o epsilon. Como é que a gente faz para a translação? A gente precisa fatorar o parâmetro da... Quer dizer, a ideia é sempre ter o parâmetro fatorado para o parâmetro contrair com o gerador. Então, para eu tirar o gerador, eu tenho que explicitar o parâmetro. Então, meu ΔS, vou abandonar o SUSE aqui, vou botar só ΔS, quer dizer, a transformação de supersimetria do supercampo, ela vai ser esse termo aqui, epsilon alfa, de alfa S. Mais. Agora, esse termo aqui, eu tenho. E eu preciso, bom, o θ está livre aqui, vai ser bom usar isso aqui, mais I. Aqui eu tenho epsilon barrado. Então é melhor eu fazer o seguinte, ao invés, vou usar aquela identidade. Vou escrever isso aqui. Claro, eu poderia, tem duas maneiras de ver, só para chamar a atenção de vocês. Vamos botar aqui como está. I, epsilon barrado, gama I, θ, DI, S. Olha a translação aparecendo aqui. Então eu posso agora escrever esse termo assim, para fatorar o epsilon, eu posso dizer isso aqui o seguinte. Epsilon barrado, como isso aqui é um termo de Majorana, então a gente sabe, epsilon C barrado é sempre menos epsilon transposto C é menos 1, isso é geral. Para o fermo de Majorana, eu tenho isso aqui, epsilon barrado é menos epsilon transposto C é menos 1. Então eu poderia escrever isso aqui como sendo assim. Menos I epsilon transposto C é menos 1, gama Mi, θ, DI, S. Aí eu fatoro aqui, ó, eu tenho isso aqui. Aí isso aqui eu posso escrever para fatorar o epsilon alfa. Posso escrever isso aqui como sendo menos I epsilon alfa, C é menos 1, alfa beta, gama Mi, beta gama, θ gama. Depois a gente vai limpar isso aí para não ficar carregando esses itens, obviamente, né? Então aqui eu já fatorei. Lembrando aqui o seguinte, vou botar o seguinte, da seguinte maneira, melhor deixar assim ser. Então eu posso fatorar isso aqui, que aí eu poderia escrever da seguinte maneira. C é menos 1, isso que está aqui é o produto C é menos 1, gama Mi, ó, isso aqui é C é menos 1, gama Mi, alfa, gama. Aqui eu tenho θ gama, né? E aqui eu tenho o epsilon alfa, vou colocar assim. Então eu poderia escrever só para não ficar carregando depois. Então eu posso escrever isso aqui como sendo menos I, epsilon alfa, porque aí eu quero ter esse epsilon alfa e esse epsilon alfa. Menos I, epsilon alfa, eu posso botar aqui C menos 1, gama I, alfa gama, θ gama, DI, S. Vamos fazer assim. Então, para nós, então, a gente podia, se eu quiser adotar essa forma, eu posso escrever então meu ΔS da seguinte maneira. Posso, se quiser, fatorar um I, posso botar, então eu posso até fatorar esse. Eu não deixei esse epsilon alfa. Aí vamos ter aqui D alfa menos I. Perdão, então uma coisa errada. Não, tá certo. O alfa está totalmente contraído. Então, menos I. C é menos 1. Gama Mi. Alfa. Aí eu posso botar sin e beta. Θ beta. DI. Tudo isso aqui atuando em S. Então você já está fazendo o papel. Parâmetro, gerador, campo. Né?
Então podemos escrever isso dessa forma. Essa forma pode ser uma boa forma, como eu também posso fazer o contrário. Eu poderia deixar esse epsilon, poderia transformar, né? Mas eu acho que é melhor. Talvez eu pudesse fazer também o seguinte, vou deixar dessa forma, vamos ver o que é melhor. Ou então eu posso fazer o seguinte. Então tá lá, tá ok. Eu vou mudar a forma, mas é a mesma coisa. Vamos usar uma outra maneira de escrever esse termo. Vamos ver qual que é melhor. Vou pegar esse mesmo termo agora, fazer o seguinte, fazer a troca. Liberar direto o epsilon. Então esse termo aqui, que é do ponto de vista escritorial, assim, Majorana e Majorana, essa expressão aqui, eu posso escrever como sendo menos I, θ barrado, gama mi, epsilon, di, s. Certo? Só usei aquela identidade para férmions de Majorana. Esse bilinear aqui é sempre antissimétrico na troca dos conjugados de carga, mas como é tudo Majorana, os conjugados de carga desaparecem. Essa expressão aqui é antissimétrica. Claro que para um férmion de Majorana, epsilon barrado, gama mi, epsilon é identicamente zero, né? Justamente porque, para férmion de Majorana, por causa dessa identidade. Se eu trocar epsilon com epsilon, senão o menos vai aparecer, mas os epsilon vão ficar nos mesmos lugares. Então, para um férmion de Majorana, como se diz, a corrente eletromagnética de um férmion de Majorana é zero. Para um férmion de Majorana, isso é zero, ou seja, ele não tem corrente eletromagnética, ele é neutro, né? Está expressando isso. Claro, férmion de Majorana, anticomutante. Então tá lá. Agora a gente pode abrir essa expressão aqui, colocando esse índice aqui, posso escrever tudo isso aqui da seguinte maneira, menos I. Aí esse θ barrado, vamos escrever, θ barrado é menos θ transposto C a menos 1. Então vai ficar mais I, θ transposto C a menos 1, gama mi, epsilon, di, S. Vamos abrir em componente. Então vai ficar I, vamos botar aqui θ, beta, C a menos 1, gama mi, beta alfa, epsilon alfa, VNS. Já juntei esses dois aqui num produto matricial só. Vamos ficar carregando cada índice separado do C e do gama mi. Muito bem. Aí agora eu posso, se quiser, trazer isso aqui para cá. Esse férmion aqui é anticomutante. Ele passa pelo θ, ele passa tudo isso aqui, são elementos de matriz, então vou poder escrever esse epsilon ficar na frente do θ, mas aí vai trocar o sinal. Vai ficar menos I, epsilon alfa. Aí vamos ter θ beta, C menos 1, gama mi, beta alfa, dS. É uma coisa que está ali, né? Eu vou botar o epsilon alfa, né? Então, vai ser menos 1, beta alfa, né? Porque é o seguinte, eu posso. Lembrando que C, gama mi transposto, C menos 1 é igual a menos gama mi. Então eu posso multiplicar tudo isso por C menos 1. Então eu vou ter gama mi transposto C menos 1 igual a menos C menos 1 gama mi. Agora vamos usar o fato de que C é antissimétrico. Então esse termo aqui eu posso escrever como sendo C menos 1 gama mi transposto com sinal menos, que vai ficar menos gama mi transposto, C menos 1 transposto. Mas como a matriz C é antissimétrica, a sua inversa também é antissimétrica. Então, menos C menos 1 transposto é igual a C menos 1, é antissimétrico. Então, isso aqui igual a isso aqui. Então, essa matriz também é simétrica, menos. Então, da mesma forma que nós mostramos que gama mi C é simétrica, nós estamos mostrando também que C menos 1 gama mi é simétrica. Então, eu posso trazer. Agora, esse beta pode vir para cá sem nenhum problema, ele não vai anticomutar com ninguém. Então, eu posso trazer o beta para cá. E posso usar a simetria. C menos 1 gama mi beta alfa é igual a C menos 1 alfa beta. Aí a gente vai ver uma expressão de lá, certo? Então, são as duas maneiras de ver. Né? O que é importante para nós é ter visto isso aqui.
Eu sei então como um supercampo se transforma. Então agora eu implementei a supersimetria no espaço dos supercampos. Deixa eu parar um instantinho. Implementei a supersimetria no espaço dos supercampos. Então, deixa eu botar aqui. Então, o nosso delta S, então, quando a gente pegar o nosso, vamos pegar aquele supercampo escalar que nós tínhamos. S igual a S mais θ barrado psi mais 1/2 do θ barrado θ F. Quando eu tivesse esse supercampo aqui. Tá? Então eu vou fazer o delta S. Vou fazer isso aqui. Delta S. Vai ser epsilon alfa. Tá? Aí vou botar aqui B alfa menos I C menos 1 gama mi alfa beta delta dmi. E tudo isso aqui atuando em S mais θ barrado psi mais meio θ barrado θ F. Então vamos lá, esse primeiro termo aqui, derivado em relação a θ alfa. Esse cara aqui é zero. A primeira providência que eu vou tomar vai ser derivada aqui em relação a θ alfa desse termo aqui, θ barrado psi. Mas aí vamos lembrar, esse termo aqui eu posso escrever assim, derivada em relação a θ alfa, quem é θ barrado psi? Vamos lembrar isso aqui. Posso escrever isso aqui como sendo menos θ transposto C menos 1 psi. Isso é o θ barrado. Então isso aqui é menos, vamos ver assim, θ beta C menos 1 beta gama psi gama. Então quando eu for derivar isso aqui em relação a θ, então eu vou ter que derivar isso aqui, por esse tempo que eu estou derivando, né? Menos θ beta C menos 1. Eu estou fazendo isso agora, mas a gente vai precisar ficar fazendo isso sempre. A gente vai trabalhar em supercampo direto. Então, só para a gente ver como é que a gente olha os campos conformantes se transformam. Então, essa derivada aqui, então, delta de alfa beta. Então, isso aqui vai ficar menos C menos 1. Aí, delta de alfa beta. Então, aqui vai ficar alfa gama psi gama. Então, esse primeiro termo aqui, deixa eu trocar aqui. Vamos trocar. Delta S está ficando esse primeiro termo, epsilon alfa, d alfa atuando nesse termo. E produziu menos C menos 1, vou botar menos epsilon alfa, C menos 1, alfa gama, psi gama. Que vocês já podem identificar imediatamente. Epsilon transposto C menos 1, menos epsilon transposto C menos 1 é o epsilon barrado. Então eu poderia já escrever esse termo todo assim. O Paulo está dando para ler aqui, vai cuidar, né? Como seguinte, epsilon barrado psi. Poderia deixar assim, termo independente de θ. Mas eu estou deixando assim e a gente já sabe que vai ser assim. Então esse cara atua nesse. Agora esse cara vai atuar nesse. Deixa eu apagar aqui. Quem é esse termo aqui? Esse termo então vai ficar. Então tem que derivar. Então, vamos primeiro isso aqui. Tem que derivar. Derivar em relação a θ alfa desse termo aqui, 1/2. Aí, θ barrado é θ transposto C menos 1. Então vai ficar assim, θ beta, C menos 1 beta gama, θ gama. C menos 1 beta gama. Fazendo isso aqui, ó. Né? Estou usando esse fato aqui. Isso aqui, aliás, tem menos, né? θ barrado é menos θ transposto C menos 1 θ. O bilinear fermiônico vai ficar θ beta, C menos 1 beta gama, θ gama. Mas esse C menos 1 é elemento de matriz, ele passa para onde ele quiser. Então agora vai ficar menos 1/2 delta de alfa beta. Então vai ficar C menos 1 alfa gama, θ gama.
menos o meio, θ beta. Agora, cuidado, essa derivada é fermiônica. Essa variável também é fermiônica, é grassmanniana. Então, pelas regras lá da derivada grassmanniana, usando a regra de Leibniz, quando uma derivada fermiônica passa por uma componente fermiônica, há uma troca de sinal. Então vai ficar mais, né? Pela regra de Leibniz, a derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro derivado do segundo. Se esse cara aqui fosse bosônico, não teria nenhum problema passar. Mas isso aqui é ferro, isso aqui é ferro, então quando passa um pelo outro, anticomuta. Então o primeiro termo não tem problema, porque a derivada toca direto. Segundo termo, essa derivada vai ficar mais, então vai passar para cá, manter o θ beta e vai produzir um delta de alfa gama. Vai produzir aqui C menos 1, beta, alfa. E aqui F. Tudo isso aqui vezes F. Aí agora é só lembrar, como essa matriz aqui é antissimétrica, então isso aqui é alfa, beta, beta. Quer dizer, esse índice aqui, eu posso chamar isso aqui de gama, que é índice saturado. Ou beta, tanto faz, né? E aí troco alfa com gama. E aí aqui fica um sinal menos. Então os dois termos se somam. Então a gente vai ter menos C menos 1, alfa gama, θ gama. Tudo isso vezes F. Certo? Então por esse termo aqui, atuando aqui. Tá. Os linces, agora a gente lince aqui, corrigiu não, né? Não tá bom. Aqui o interesse está corrigindo, de lá já está vendo aqui. Vamos lá, então a gente fez isso aqui, né? Fizemos essa derivada, agora vamos fazer esse termo aqui. Agora vai aparecer esse termo aqui, a derivada do escalar. Vai ficar menos I, C menos 1, gama mi, alfa beta, θ beta, dmi S. Estou gerando agora, então eu gerei uma componente independente de θ, uma componente linear em θ, outra componente linear em θ. Esse termo aqui bateu aqui, agora esse termo vai bater aqui, então vamos ter menos I, C é menos 1, gama mi, alfa beta, θ beta, dmi, atuando aqui, então dmi, atuando, claro, essa derivada passa pelo θ barrado de elipse. Depois a gente vai dar um jeito disso agora. Então, θ barrado, então esse termo aqui eu posso, aqui tem alfa, beta, beta. Esse termo aqui eu vou poder, isso aqui por si só, né, já é um escalar. Quer dizer, isso aqui tudo, né, vai ter um caráter, isso aqui, θ beta, isso aqui, ó. Esse cara aqui, né, tá tudo ok. Então, vamos ver esse carinha aqui. Como é que eu posso, porque aí eu vou ter dois tetas aqui que eu vou poder mexer, eu posso escrever isso aqui como assim, ó, θ beta. Agora, quem é θ barrado? Então, vou fazer o seguinte aqui, só para não fazer confusão, vamos trabalhar só esse terminho aqui. Fazer isso aqui. Quem é esse termo? Então, isso aqui é menos θ transposto C menos 1. Então, vamos dizer, θ gama, C menos 1, gama delta, dmi, psi delta. Estou escrevendo esse bilinear aqui. Esse aqui é um escalar teórico. Θ barrado psi, θ barrado vezes o pé. Então, menos θ transposto C menos 1. Então, menos θ gama, C menos 1, gama delta, psi delta. Muito bem. Agora, esse θ beta, θ gama, não estou faltando um θ aí, pessoal. É esse aqui, ó. Ah, tá certo. Tá certo? Sabe, galera? Eu não posso estar errado. Esse tempo vai ter dois tempos. Tá? Calma? Fiquem atentos. Então, agora, θ beta, θ gama, estou tendo esse sinal menos. Então, deixa eu fazer uma coisa aqui. Vou apagar logo isso aqui, para não fazer aqui em cima, para não fazer confusão. Pessoal, isso aqui é um trabalho colateral. Então, ficou menos I com esse menos aqui, vai ficar I. Aí vai ficar C menos 1 gama. Mi. Alfa beta. Agora, então esse menos foi, menos precisa ficar mais. I. C menos 1 alfa. Agora, θ beta, θ gama, nós já vimos, é o meio de C. Beta gama, θ barrado θ. Nós temos que escrever essa identidade. É um meio, C, θ gama, θ barrado θ. C menos 1,
gama delta. DI psi delta. Vamos acertar agora, que é muito C. Então, C beta gama vezes C menos 1 gama delta é justamente é o inverso. C vezes C menos 1, então isso aqui vai dar um delta de beta delta. Certo? Estou multiplicando a matriz pela sua inversa na ordem certinho. Então, vai dar, isso aqui desaparece, isso aqui desaparece, e o delta vira beta. E aí nós vamos ter esse termo aqui. Vamos substituir isso aqui por isso aqui. Vai ficar então mais I sobre 2, mais 1 meio de I, 1 meio de I. Aí vai ficar C menos 1, alfa beta, C menos 1, gama Mi, alfa beta, DI, psi delta. Esse termo aqui. Faltou alguma coisa? Teta barra teta. Ah, barra teta. Fundamental. Teta barra teta. O meio de teta barra teta, obrigado. Aí ficou I, C menos 1, gama Mi, alfa beta, DI, psi delta. E agora o terceiro termo, que é esse cara, vezes esse. Só que agora, ó, teta, teta, teta. 3 tetas agarrados, tá zero. Então, já pode tirar daqui uma lei de transformação. Deixa eu apagar. Então, aqui nós temos, deixa eu apagar isso aqui. Então, a variação ΔS. Quem é o termo independente de teta? É esse. Aqui tem teta, aqui tem teta, aqui. Então, a variação do campo, eu estou chamando ΔS. Então, esse cara aqui é o termo independente de teta. Esse aqui é um ΔS. Olha a estrutura do supercampo, eu apaguei, né? Mas era S mais teta barra. Então, o termo linear, o termo independente de teta é o S. Então, isso aqui é um ΔS. Então, o ΔS é epsilon barrado psi. Agora, vamos pegar o delta psi. Delta psi vai ser o coeficiente. Então, a nossa expansão era isso aqui, teta barrado psi. Então, vamos ver agora aqui como é que eu posso escrever isso aqui com teta barrado psi. Ó, isso aqui eu posso escrever assim, ó. Menos teta gama. C é menos 1, só estou colocando, ó, alfa gama. Agora, a matriz C é antissimétrica. Então, alfa gama é gama alfa. E aí tem um sinal menos. Agora, isso aqui, ó, é teta transposto C é menos 1, que é menos teta barrado. Então, vai ficar aqui. Então, esse termo aqui, deixa eu fazer de novo aqui para no sinal. Então, esse termo todo aqui é mais teta gama, C é menos 1, gama alfa. Agora, isso que está aqui é menos teta barrado. Certo? O coeficiente do teta barrado é o psi. Então, o meu delta psi vai ter esse menos F aqui. Menos F, delta, então esse aqui é o delta psi. Tem um epsilon, eu esqueci de botar um epsilon alfa aqui, desculpa, né? Tudo isso aqui tem um epsilon alfa, né, pessoal? Tinha um epsilon alfa na frente de tudo, né? Tem um epsilon alfa, perdão, tem um epsilon alfa aqui. Tem um epsilon alfa aqui. Esqueci do epsilon alfa em todos os lugares. Corrijam, né? Então, tem um epsilon alfa aqui e aqui também. Tem um epsilon alfa aqui. Então, deixa eu colocar aqui um epsilon alfa aqui na frente. Então, isso aqui ficou. Então, era melhor deixar como está. Desculpa. Porque ficou, perdão, menos epsilon alfa C menos 1. Ó, epsilon transposto C menos 1. Menos epsilon transposto C menos 1. Isso é o epsilon barrado. Então, isso aqui está dando epsilon barrado teta F. Certo? Mas eu tenho que fatorar um teta barrado. Mas aí a gente sabe, para as penúrias de Majorana,
epsilon barrado a dois espinores de Majorana que anticomutam, epsilon barrado teta e teta barrado epsilon. Então eu posso escrever esse termo aqui como sendo teta barrado epsilon f. Então o coeficiente do teta barrado deve ser delta psi. Então o primeiro termo do delta psi vai ser epsilon f. Claro, como esse campo aqui é fermiônico, vou botar delta psi alfa, epsilon alfa f. Legal? Então essa é a primeira transformação do delta psi. Mas agora eu tenho outro termo linear do teta. E vamos escrever assim: menos i epsilon alfa, epsilon alfa. Vamos querer fatorar, é melhor botar, vamos fazer o seguinte, né? Vamos querer fatorar um teta barrado. Então vamos escrever como está, por enquanto. Menos i epsilon alfa. Aí vamos botar aqui, ó, c menos 1 gama mi alfa beta. Teta beta d mi s. Então eu vou fazer o seguinte. A gente está precisando formular, fatorar, porque o delta psi ele vai aparecer como no nosso campo. Nós estamos colocando assim, o teta barrado, então deve aparecer como delta psi. O delta psi é o coeficiente que está ligado ao teta barrado. Então eu tenho que transformar isso aqui no teta barrado, que para a gente não é complicado. Sabe? Pode fazer até assim. Espinor de Majorana, teta transposto, né? Espinor de Majorana, teta, que é igual a teta c, é igual a menos teta transposto c é menos 1. É isso que a gente sabe para um espinor. Qualquer teta barrado é menos teta transposto c menos 1. Como o espinor é Majorana, então eu posso fazer o seguinte: posso multiplicar teta barrado vezes c é menos teta transposto. Então a gente pode escrever, então podemos dizer assim, né? Eu posso botar teta barrado, vou sacar aqui, né? Acho que isso aqui não está certo. Teta transposto c é menos 1. Vamos ver se a gente pode colocar aqui, que aí a gente pode facilitar a vida. Teta transposto, vamos fazer o seguinte: isso aqui, vamos fazer assim, só para poder usar essa relação, já transformar isso aqui num teta barrado, basta jogar um c menos 1. Vamos escrever isso aqui da seguinte maneira. Deixa eu botar aqui. Deixa eu apagar isso aqui então. Só para fatorar um teta barrado. Agora é só trabalho quase cosmético também, não tem nada demais. Vamos botar aqui menos i epsilon alfa. Vamos botar aqui, abrir aqui um instantinho. C menos 1 alfa gama. Gama mi gama beta. Teta beta. dmi s. Então, a gente poderia fazer o seguinte: posso transformar, talvez, fazer o seguinte: trocar esse beta aqui, c, gama mi é menos 1, c. Talvez eu possa trocar a ordem das matrizes aqui, fazer assim, c menos 1. Estou precisando jogar o c menos 1 o mais próximo possível do teta, para poder formar o teta barrado. Então vamos pensar aqui assim o seguinte, ó, c, gama mi transposto, c menos 1 é menos gama mi. C é menos 1 gama mi, então vou botar só C gama mi transposto é igual a gama mi transposto C é menos 1 é menos C é menos 1 gama mi. Vamos colocar assim. C é menos 1 gama mi é gama mi menos, então posso escrever isso aqui é menos. Deixa eu apagar, é até melhor deixar colocar assim. Deixar assim, que aí a gente usa direto isso aqui, ó. C é menos 1 gama mi é menos gama mi transposto C é menos 1. Então tem esse menos aqui, que eu vou passar para cá, vai ficar mais e epsilon alfa. Então agora, C é menos 1 gama mi é menos gama mi transposto C é menos 1. Gama mi transposto C a menos 1. Tudo isso aqui, alfa beta. Beta beta dms. Agora, vamos fazer isso aqui ainda. Então, isso aqui está ficando I epsilon alfa, gama mi transposto, vamos dizer assim, alfa gama,
C menos 1, gama beta, teta beta, DMS. Agora, C menos 1, gama beta, isso aqui é antissimétrico, então vai ganhar um sinal menos, e aí eu vou ter beta gama. E aí eu vou ter C menos 1, beta gama. Aí eu vou ter teta beta, C menos 1, beta gama. Ou seja, menos teta transposto C menos 1, que é teta barra. Então eu posso escrever isso aqui. Então tudo isso aqui com esse menos. E essa combinação aqui, eu estou produzindo um teta barrado índice gama. Então eu vou ter aqui I epsilon alfa, gama mi, transposto alfa gama, e aí aqui eu vou ter teta barrado índice gama, e aí aqui DIS, certo? Agora, como isso aqui é transposto, eu posso escrever gama alfa. E aí eu posso trocar a ordem desses dois. Posso escrever isso aqui como sendo, troca a ordem que a gente comuta. Menos I, teta barrado gama, gama mi, gama alfa, epsilon alfa, DIS. E aí então isso aqui fica para nós, menos I, teta barrado, gama mi, epsilon, DIS. Então o coeficiente do teta barrado é um delta psi. Então eu posso aqui escrever meu delta psi. Tudo isso aqui é só coisinha estrutural, só um detalhezinho estrutural. Então vai ficar aqui menos I, teta barrado, vai ficar menos I, gama mi, epsilon, índice alfa, né? Porque isso aqui, ó, teta barrado, né? Vamos dizer, gama está aqui. Então isso tudo aqui, ó, é um teta barrado, gama mi, epsilon alfa, né? Então isso aqui vai ficar teta barrado, gama mi, epsilon, não posso chamar isso aqui de alfa, né? Teta barrado, alfa, isso aqui, alfa, gama mi, alfa. Então ficou isso aqui, menos I, gama mi, epsilon alfa, DIS. Então essa é a transformação do campo fermiônico sobre supersimetria. Então, o campo fermiônico, ele tem ele sofre, depois vai comentar a quebra espontânea da simetria, que está aparecendo justamente aqui. Então, nós temos a variação do campo fermiônico, epsilon alfa F, ele pega esse campo que tem a dimensão, esse campo aqui tem dimensão de massa, esse campo aqui tem dimensão de massa a menos meio, esse campo dos parâmetros, esse aqui tem dimensão de massa a 3 meios, 3 meios menos meio dá 1. Então, massa. Aqui é a mesma coisa. Esse campo aqui tem dimensão de massa meio. Esse aqui massa, então 3 meios. 3 meios menos meio, 1. Então está tudo com dimensão de massa. Então ficou a transformação desse campo. E agora a transformação do F. A transformação do F é só ler o termo teta barrado teta. O único termo quadrático que nós temos é esse termo aqui. O meio de teta barrado teta já é o delta F. Então, o meu delta F vai ser I, o meio já está ali, a expressão do supercampo é 1 meio de teta barrado teta F. Então, o delta F é o coeficiente disso. Então, vai ficar I epsilon alfa, C é menos 1, olha só, vai ficar epsilon alfa. Posso até botar assim se quiser, mas eu acho que é melhor botar assim, epsilon alfa. Aí ficou C menos 1, alfa gama. Gama mi, gama beta. Dmi, psi beta. Estou abrindo a anotação toda. Tem esse I aqui que eu estou deixando, né? I, epsilon alfa, C menos 1, alfa gama, gama mi, gama beta, tá legal. Agora, aqui é a mesma coisinha. Eu vou querer expressar isso aqui como aí tem um epsilon barrado. Então, olha, só trocar aqui, vai ficar gama alfa e bota um sinal menos, que é antissimétrico. Aí, ó, epsilon transposto, não estava certo, né? Era melhor assim.
alfa, perdão, está assim, ó. Epsilon alfa, C menos 1 alfa gama, então tá. Então isso aqui já é epsilon transposto C menos 1. Então isso aqui já é funcional menos, né? Porque é menos epsilon transposto C menos 1. Então isso aqui é menos epsilon barrado, índice gama, gama mi, gama beta, dmi, psi beta. Forma esse bilinear terminando direitinho. Então, isso aqui é o coeficiente disso. Então, vai ficar menos I, epsilon barrado, gama mi, dmi, psi. Se o meu campo psi satisfizer a equação de Dirac, I, gama mi, dmi, psi igual a zero, o campo de Dirac sem massa. Isso aqui é zero. Mas ninguém está usando a equação de campo. Eu só dizer, então, nós tiramos o quê? As transformações de supersimetria do supercampo usando essa variação aqui. Quer dizer, então, aquilo que está é exatamente o análogo daquelas transformações que a gente conhece das simetrias globais do delta epsilon I, vai ser o parâmetro, o gerador e a componente do campo. Quer dizer, aqui um gerador GA e J e aqui o CJ. Então, eu estou misturando os campos. Só que aqui a coisa, né, não tem índice interno, é tudo espaço temporal. Mas o que é importante é que a gente vê a transformação do campo escalar depende do férmion, a transformação do férmion depende de ambos os escalares e a transformação desse escalar depende do férmion. Tá? Então, o papel do supercampo, quer dizer, quando eu faço a transformação de supersimetria, implemento a transformação de supersimetria linearmente no supercampo, o que eu ganho são as transformações de supersimetria dos campos componentes. Então, essas são as transformações dos campos componentes. O que as coisas importantes aqui a ressaltar? Por exemplo, se meu campo F tiver, então, se eu fizer uma transformação de supersimetria, o que a gente espera? Quando a gente fizer uma transformação de supersimetria, em geral, o que a gente tem? A gente tem, imaginar que eu tenha esses três campos, né? E que esses campos estejam em uma configuração de vácuo. Vamos pensar, mas qual é a característica de uma configuração de vácuo, de uma teoria que mantém a simetria de Lorentz? Quer dizer, os campos escalares, né, no vácuo, eles devem ser constantes para poder respeitar a simetria translacional. O que a gente quer? Que o vácuo seja invariante translacional. Então, esse campo aqui, se a gente está imaginando que esses campos aqui, psi, F e S, são configurações de vácuo, né, que a gente está imaginando é o seguinte, que esse S aqui está representando o valor esperado no vácuo desse campo escalar. Como eu posso sempre escrever isso aqui usando a simetria translacional, isso aqui é exponencial de xt, S de zero, exponencial de menos xt. Vácuo, né? A simetria translacional a gente escreve dessa maneira. Quer dizer, o campo é um campo qualquer φ de x mais a, nós escrevemos como sendo exponencial de i a t, φ de x é menos i a t. O momento linear é o gerador das translações. Então, se meu campo se translada de x para x mais a, é esse operador aqui que está fazendo essa translação do x mais a. Então, se o a é zero, né, então isso aqui, x é zero, se o x é zero, né, então o x, φ de a vai ser zero aqui. Então, isso que eu estou colocando aqui, o S de x é o zero e a translação de x. Φ de a, vou botar x é exatamente aqui. Então, como o vácuo é invariante translacional, o operador de momento atuando no vácuo dá o vácuo. O vácuo é invariante translacional. E aqui, esse operador é hermitiano, quer dizer, isso aqui atuando no vácuo, isso aqui é o ket, isso aqui é o bra. Então, esse momento aqui também é aniquila o vácuo, então isso aqui vai dar vácuo. Então, isso aqui dá o S de zero. Então, o campo escalar, o valor esperado no vácuo, é a configuração clássica de um campo escalar, deve ser algo independente de x, deve ser alguma coisa constante. Então, se eu estou imaginando que esses campos aqui, psi, f, s e psi, sejam configurações de vácuo, isso aqui vai ser zero, porque o vácuo é constante. Um campo fermiônico
faço a mesma coisa. Então, aqui no fundo, no final do dia, não precisa de zero. Só que aqui tem um detalhe a mais. Esse campo tem spin meio. E esse vácuo é a escalar. Meio com zero dá meio. E aí, spin zero é ortogonal a spin meio. Então, por invariância rotacional, o valor esperado no vácuo de um campo fermiônico, mesmo que eu tenha esse campo fermiônico constante, é zero por questão de spin. Quer dizer, spin meio com spin zero dá spin meio. E aí, esse ket aqui tem spin meio. Um ket com spin meio, produto escalar com brad spin zero, vai dar zero por causa da ortogonalidade dos diferentes spins. Então, psi é zero. Psi é zero. Então, delta S fica zero, delta F fica zero. Mas F é um campo escalar. Delta psi é epsilon alfa. Esse sobrevive. Isso aqui é zero. Mas isso aqui sobrevive. Então, se F for diferente de zero, delta psi não é zero. Então, se eu tiver alguma coisa, um background com psi igual a zero, S igual a zero, psi, quer dizer, S for S nem precisa ser igual a zero. S é constante, como tem que ser. Independente de x. Psi igual a zero, por causa da invariância de Lorentz. E F, também constante, diferente de zero. Então, isso aqui é meu background. O que eu espero se esse background for supersimétrico? Que, se S é constante, delta S seja zero. Eu não quero que ninguém mude. Delta psi seja zero. Então, se o background é supersimétrico, uma transformação de supersimetria em cima disso tem que deixar isso invariante. Uma transformação se eu fizer uma pequena transformação de supersimetria e esse estado, quer dizer, a configuração de vácuo desse sistema tem que ter essa estrutura. S constante porque é um escalar. F constante porque é um escalar. Psi igual a zero porque tem spin meio. Então, aqui, para não quebrar a simetria dos buchos de Lorentz. E aqui, para não quebrar a simetria translacional. Muito bem. Se agora eu faço uma transformação de supersimetria em cima dessa configuração, delta S continua zero, porque psi é zero. Então, delta S é zero. Delta F continua zero, porque psi é zero. Mas delta psi, esse pedaço é zero, porque isso aqui é constante, então dá zero. Mas sobra esse termo aqui. Então, delta psi acaba sendo epsilon vezes F. Então, delta psi não é zero. Então, esse background, com F constante, não é supersimétrico. Então, esse estado de, vamos dizer, de background, ele quebra a supersimetria. Porque se eu fizer uma transformação de supersimetria em cima dele, ele não vai envelhecer. Delta psi é o perigo. F, então, é uma espécie de um parâmetro de ordem. E se F for zero, delta psi é zero. Aí todo o vácuo fica invariante. Delta S é zero, delta F é zero e delta psi é zero. Mas se F não for constante, o psi, delta psi, deixa de ser zero. Então, quando eu faço uma pequena transformação de supersimetria, o psi deixa de ser constante, o psi varia. E aí, o que está acontecendo? Esse parâmetro é constante. Então, é como se eu gerasse uma configuração, a partir de uma transformação de supersimetria, eu gero uma configuração de psi que é constante, ou seja, tem comprimento de onda infinito. É isso aqui que vai fazer o papel do férmio de Goldstone. E é esse carinho aqui que está quebrando a supersimetria. Quer dizer, se um campo escalar auxiliar, esse campo meio estranho, que tem a dimensão errada, que tem a dimensão de massa 3 meios, se ele, no vácuo, a configuração de energia dele, se eu estou numa configuração em que ele é constante, eu faço uma transformação dessa configuração completa, o delta psi deixa de ser invariante. Eu ganho um delta psi diferente de zero. Então eu quero supersimetria. Então é por isso, vai ver daqui para frente depois, que o crucial para quebrar a supersimetria é o chamado campo auxiliar. Porque é ele que vai fazer, e quem quebra a supersimetria, né, é sempre o férmio. Porque o férmio vai ter sempre essa estrutura aqui. Então o férmio quebra a supersimetria e eu gero o férmio de Goldstone, ao invés de eu gerar o bóson de Goldstone. Então, pelas
as transformações de supersimetria, já a esse estágio aqui, a gente começa a ver que a gente já começa a poder tirar uma série de informações interessantes, né, sobre as transformações de supersimetria. Mas não era tanto isso que eu queria dizer, isso a gente vai ainda voltar a isso. Eu queria mostrar que, implementando-se a supersimetria em termos de supercampos, o que a gente lê são as transformações de supersimetria dos campos componentes. Então, como o escalar reage, como esse termo reage. Se agora, depois na próxima aula, a gente fizer uma ação, a gente pode tirar as identidades de ordem da supersimetria, porque eu sei agora como os campos se transformam. Como os campos se transformam, eu automaticamente posso acoplar com as correntes e tirar a variação do funcional do gerador. A gente vai falar sobre isso depois. Hoje eu estou só interessado em mostrar para vocês como as coisas são simples. Essas ideias persistem em 10 dimensões, em 4 dimensões, em qualquer dimensão onde eu implemento a supersimetria, o programa é sempre esse. Define o superespaço. Implemento a supersimetria como translação do superespaço. E aí, implementa a supersimetria nos supercampos através dessa relação. Pega o supercampo transformado, transladado, menos o supercampo original. Implementando de uma forma ativa. Transforma o supercampo em subtrai. Esse aqui é o meu ΔS. E aí, meu ΔS está aqui. Ó. Posso escrever isso aqui como sendo uma espécie de um epsilon, né? Poderia escrever. Se eu quiser botar na forma padrão, eu posso pensar o seguinte: posso botar um I aqui, para poder ficar I. Ah, não, posso botar aqui um I. Posso até fazer, talvez, algo um pouquinho de licença aqui, só. Posso até fazer algo talvez um pouquinho melhor aqui. Eu posso fazer assim. Eu vou deixar assim. ΔS. Se quiser, claro, eu posso botar aqui, expressar esse epsilon em função do barrado, né? Que a gente sabe que tem aquela relação. Epsilon barrado é menos epsilon transposto C é menos 1. Então, epsilon barrado vezes C é menos epsilon transposto. Então, eu posso sempre expressar o epsilon em função do epsilon barrado com C. Se eu quiser, eu posso fazer isso, mas eu não vou fazer, vou deixar assim. Tá lá. Então, a gente vai ler aqui o parâmetro da supersimetria e aqui a gente vai fazer o papel do gerador. Então, eu vou estar escrevendo isso aqui dessa maneira. ΔS é epsilon alfa que alfa S. É isso aqui que eu vou estar identificando como o gerador da supersimetria. Então, tem essa estrutura. Parâmetro fermiônico é que epsilon, né? Posso botar aqui a coisa no supercampo. Então, essa aqui, isso aqui que nós vamos chamar de parâmetro gerador da supersimetria. O operador, digamos assim, gerador da supersimetria. Agora vamos tirar o anticomputador dele. Então, tá, isso aqui. É só aqui, você viu que a gente perdeu muito mais tempo nos detalhes assim, da álgebrazinha fermiônica, da álgebra estiloreal, que é simples também. É só ter cuidado com essas anticomputações e lembrar de certas relações simples, né? Lembrar das relações entre barrado e não barrado, no caso do termo de Majorana, e são coisas algébricas, são truquezinhos, nem é truque, vamos dizer assim, são dispositivos técnicos muito simples. Né? É isso que às vezes a gente erra nisso. Porque as ideias são simples, né? A ideia é aí. Então a gente vai ter o seguinte, vamos adotar que o nosso operador, quer dizer, o nosso gerador da supersimetria, ele vai ter essa estrutura. Ele é derivado em relação a θ alfa menos I. Essa matriz aqui é simétrica, né? C menos 1 gama mi. Nós já vimos que é uma matriz simétrica, C menos 1 gama mi alfa beta, θ beta, dmi. Então esse aqui é o gerador da supersimetria. Deixa eu ver que eu posso, uma coisa para comentar. Aí não, só isso mesmo, né? Então vamos tirar, por exemplo, o anticomputador de um que é alfa, um que é beta. Para evitar a confusão, vamos chamar esse carinha aqui de gama. Então, vou ter alfa menos I, C menos 1, gama mi, alfa gama, θ gama, dmi. Anticomputador com
D beta, menos I, C menos 1, gama I, beta delta, DI. Então, botei. O anticomutador, quer dizer, isso aqui é anticomuta, quer dizer, D teta alfa, D teta beta, anticomutador, mais D teta beta, D teta alfa, como alfa e beta, teta alfa e teta beta anticomutam, essas derivadas anticomutam. Então, esse comutador, esse anticomutador, teta D alfa, D beta dá zero, então não tem. Agora, esse anticomutador aqui, D alfa, com esse cara aqui. Entendeu? Você vai fazer com esse cara aqui. Agora eu quero que isso aqui. Quem é o anticomutador, na verdade, é isso aqui, de D alfa. Esse cara aqui, isso aqui não tem nada a ver com isso aqui. Um lugar que ele pode bater aqui, um teta delta. Então, quem é isso aqui? Isso aqui é D alfa, teta delta, mais teta delta, D alfa. E claro, imaginar que tem sempre um objeto teste aqui. D alfa, teta delta. Então, delta de Kronecker, delta de alfa, delta. Agora, esse cara pode atuar em quem está à direita. Vai ficar menos teta delta de alfa, mais teta delta de alfa. Esses dois termos aqui se cancelam. Então, esse anticomutador de alfa com esse cara aqui, simplesmente ele vai produzir um delta de alfa, delta. Então, fica menos I, C menos 1, gama Mi. Então, o beta continua beta, mais o delta vira o alfa. Alfa, D, aquele DI. Esse cara, com esse cara. Agora, esse anticomutador aqui, vai ser o contrário agora. Deixa eu apagar isso aqui. Tirando isso aqui. Apagar isso aqui, foi tudo certo. Agora esse anticomutador aqui, menos I, vamos fazer esse direto. Então, na verdade eu botei esse anticomutador aqui, o anticomutador de teta gama com D beta. Então esse anticomutador é teta gama, D beta, mais D beta, teta gama. Então, teta gama, então isso aqui vai ter atuando com uma função teste, né? Um objeto teste, vai ficar delta de beta gama menos teta gama de beta. Esse termo aqui cancela com esse aqui. Então, esse anticomutador vai dar um delta de beta gama. Delta de beta gama. Então, nós vamos ver aqui menos I, C é menos 1, gama Mi, que aí o delta de beta gama. Então, vai ficar aqui alfa beta de Mi. Tá? Então, ficou menos I, C menos 1. Então, isso aqui é tudo índice saturado. Eu posso botar Mi aqui e posso botar o Mi aqui. E agora, essa matriz aqui é simétrica. Então, C menos 1, gama Mi, beta alfa, C menos 1, né? Alfa beta. Então, isso aqui vai ficar menos 2. Então, a gente vai fazer o seguinte: vou apagar isso aqui. Então, o nosso anticomutador, vou só pegar Q alfa, anticomutador com Q beta, vai estar dando para nós menos 2i, menos 2, C menos 1, gama Mi, alfa delta. Aí aqui vai sobrar um I de Mi. Que, em geral, quer dizer, a gente associa I de Mi ao PMI. Quer dizer, a gente pode escrever isso aqui como sendo menos 2, C menos 1, gama Mi, que é a matriz simétrica, esse é o anticomutador que tem que ser simétrico, né? Que é alfa, que é alfa, que é beta, mas que é alfa, tem que ser simétrico, realmente, e aqui PMI. Então, realiza para nós aquilo que a gente já sabia. A álgebra de geradores de supersimetria nos dá uma translação. Tá? Então, fica isso a gente tira dos geradores. Tá? Então, muito simples. Tá? Então, só para finalizar, já são 7 minutos. Então, eu vou acabar já, 7h30 a gente acaba, só para dar os toques finais. Então, a gente tirou a álgebra SUS. Deixa eu apagar isso aqui. Então, de novo, onde é que eu poderia errar? Nas anticomputações. É só, a gente erra é nisso, quando a gente faz supersimetria abrindo as componentes. Quando a gente trabalha com supercampo, a gente trabalha com estruturas mais fechadas, porque a gente vai desenvolver depois,
trabalhar, quer dizer, tem dois modos de ver. Quem faz supersimetria experimental, fenomenólogo, como você, que quer construir modelo, você vai ter que trabalhar em campo componente. Você vai ter que passar um pouco por esse martírio. Mas aí depois de um tempo você acostuma. Agora, quem faz manipulações mais formais, nós vamos dar renormalização da supersimetria, vai estudar as simetrias dos modelos, construir um modelo. Quer dizer, quando você constrói um modelo supersimétrico, em geral você constrói um supercampo. E aí os fenomenólogos que vão fazer os cálculos, tem que calcular grafo de Feynman, processo, espalhamento de escalar com inferno, aí você tem que abrir componente. Então, o fenomenólogo, ele adota mais a formulação de campo componente. E o teórico trabalha em supercampo, né? Porque é uma formulação, vamos dizer, mais fechada. É a mesma coisa assim, vamos dizer, em relatividade. O pessoal nosso teórico trabalha com a formulação do espaço de Minkowski. Tudo para nós ali, em cima e embaixo, a gente abaixo, levanta os relativistas também. Mas o pessoal que usa, por exemplo, relatividade na física atômica, por exemplo, né, eles geralmente decompõem X e T, trabalham numa notação que não é manifestamente Lorentz covariante. Então é um pouquinho assim, dependendo da área, né, você escolhe vamos dizer, um procedimento ou outro. Quer dizer, os teóricos da supersimetria, da supergravidade, procuram trabalhar em supercampo, mas nem sempre é possível, porque as chamadas supersimetrias estendidas, algumas delas ainda não têm formulação de supercampo. Os engenheiros jamais vão trabalhar com FMI, por exemplo. Por exemplo, mas melhor ainda dizendo, os engenheiros elétricos, né, jamais vão trabalhar com FMI. Então, é isso aí. Então, é um pouco isso. Você faz o papel do engenheiro elétrico, né, vai trabalhar com supercampo, campo componente, vai abrir essas coisinhas. Mas aí também, hoje em dia, você poder fazer isso, já tudo, já tem procedimento e rotina. Isso aí. O pessoal do CERN pega qualquer modelo, já coloca, já está tudo prontinho, é só encaixar os dados, né? Então não tem muito assim mais o que trabalhar para poder tirar, fazer esse martírio todo. Os caras, todos os modelos aplicam, o modelo padrão minimamente estendido em SSM, já está todo formulado em componente, você já sabe do setor de quark, setor de elétrico, o setor de Higgs, está tudo já esquematizado. Mas assim, se você estiver trabalhando, formulando um modelo aí você precisa pela primeira vez, de uma certa vez, fazer isso para passar para a comunidade os seus cálculos e componentes. E a gente que trabalha em manipulações mais formais, a gente fica no supercampo. É como o Gabriel colocou, é a questão o físico e o engenheiro. O engenheiro elétrico não vai trabalhar com FMI, a gente trabalha com FMI. É só isso, né? Muito bem, então, fizemos a aula de supersimetria. Na próxima aula vamos introduzir o conceito de derivada covariante. Porque aí agora fica claro, né? Quer dizer, o que a gente espera de uma derivada? Quer dizer, o que é uma derivada covariante? Se eu tenho um objeto que tem uma certa lei de transformação, eu espero que a derivada desse objeto tenha a mesma lei de transformação que o objeto. O objeto e a derivada se transformam da mesma maneira. Então, eu espero que a derivada comute com a transformação. Só que agora, se eu tiver um supercampo, tiver a derivada espaço-temporal de um supercampo, essa derivada comuta com esse gerador. Dmi passa por aqui, não tem problema. Mas, se eu tiver uma derivada fermiônica, se eu derivar um supercampo em relação à coordenada fermiônica, essa derivada tem que dizer a variação do meu supercampo, né? É isso aqui, é epsilon Q/S. Essa é a variação de supersimetria do meu supercampo. Se eu tiver uma derivada espacial, quer dizer, a variação da derivada espacial, a derivada espacial passa por aqui tudo e chega aqui. Então, a variação do BMS é o epsilon Q BMS. Mas, se eu pegar uma derivada fermiônica, né? Se eu tirar a derivada disso aqui, a derivada de alfa desse delta S, essa derivada, quando passar por aqui, ela vai encontrar esse delta. Então, ela não vai poder chegar aqui. Ela por aqui até passa, ela descomuta com esse cara. Ela passa por aqui, ela descomuta com esse, ela descomuta com esse. Então, essa derivada, ela passa por epsilon beta de beta. Esse epsilon alfa, ele passa para cá. Mas quando ele for chegar aqui, ele vai passar por aqui. E vai produzir um termo extra. Então, a gente vai ter uma quebra, né, de covariância. Então, mesmo com a supersimetria global, mesmo que esse parâmetro epsilon seja constante, não dependa de x, nem de p, nem de nada,
eu tenho um problema na hora de ver a variação de supersimetria da derivada do supercampo em relação à coordenada fermiônica. É aí que você falou que vai aparecer a torção. Então. É aí que vai aparecer. Torção, exatamente. Aí eu vou definir uma derivada covariante e o anticomutador das derivadas covariantes não vai ser zero, vai ter o mesmo tipo de torção. Então, mesmo o superespaço plano, ele tem torção no setor das variáveis grassmannianas. Tá? Então, na aula que vem, a gente vai introduzir o conceito de derivada covariante. Eu vou deixar só uma tarefa para vocês fazerem isso aí, que é a seguinte. Só para treinar um pouquinho. Pegar aquele supercampo fermiônico que nós introduzimos, vamos pegar esse supercampo S-alfa. E aí nós temos nosso supercampo S-alfa, que é a primeira componente, é esse término aqui. Aí depois ele tinha essa componente, que era θ barrado. Nós temos essa componente assim, né? Que a gente acabou chamando de θ barrado. Aí aqui a gente colocava θ barrado, se θ alfa parte assimétrica, que eu colocava, eu acho que eu colocava aqui um C, negócio tinha θ alfa, θ beta, e aqui eu botava um psi θ alfa. E aí eu dizia, fiz o seguinte, eu chamava esse carinha aqui, eu defini isso aqui como sendo C menos 1, θ alfa, tinha duas, a parte antissimétrica, exatamente, a parte antissimétrica, eu chamava de C menos 1, θ alfa, vezes um escalar que eu chamei de S. E a parte simétrica, eu chamava de gama mi, C, beta alfa, A. Então nós estamos introduzindo, quando a gente estava fazendo o nosso supercampo fermiônico, nós estávamos expandindo dessa forma. Aqui temos C menos 1, beta alfa. Vou botar assim. Então isso aqui ficava θ beta C menos 1, então isso aqui seria θ barrado S. Quer dizer, θ barrado S direto, né? E aí teria θ beta C menos 1. Então seria θ barrado alfa. Vamos botar desse modo aqui. Vou botar assim. θ beta C menos 1. Beta alfa S. Então eu fiz isso aqui. Isso aqui era a expansão do supercampo. E aí eu compus aqui uma parte simétrica e uma parte antissimétrica. A parte antissimétrica proporcional ao C menos 1, né? Eu acho que eu botava até C, nem lembro. Eu acho que era C. Eu botava C, né? Eu acho que eu botava C. A parte antissimétrica é proporcional ao C, CS. E aí, a outra parte simétrica, ela tem que ser, a parte simétrica pode ser expressa em função das matrizes gama mi. Então, eu tenho essas matrizes gama mi C, né? Que é uma matriz simétrica, eu tenho três componentes aqui, né? Então, eu tenho as três matrizes. Gama 0, gama 1, gama 2, contraída. Para 0, alguma coisa. Então, eu vou botar aqui mais gama mi, que é uma matriz simétrica, gama mi, C, alfa, θ alfa, e aí a mi. E aí depois tinha o termo final, que era mais um meio, do θ barrado θ, e aí que eu chamava de lambda alfa. Depois nós vamos identificar como fotino. O fóton em 3 dimensões, o fotino em 3 dimensões, e tem um escalar que acompanha o fóton e o fotino, além de ter aquele campo lá, que depois a gente vai ver que ele pode desaparecer porque ele é um campo compensador. Então, vamos dizer, adotando essa parametrização do supercampo de natureza fermiônica, que é onde a gente vai ter o setor de gauge, eu peço para vocês calcularem a transformação de supersimetria nas componentes. Calcular a transformação de supersimetria do Q, do S, do A e do lambda. De novo, quem vai ser a transformação de supersimetria? Vai ser simplesmente eu pegar epsilon
como tem alfa, beta, eu vou botar epsilon gama, Q gama, atuando em S alfa. Então é só aplicar a transformação de supersimetria, porque de gerador, como a gente fez. Então, depois que eu fizer toda essa transformação, eu vou ver o termo independente de θ, é o delta que. O termo linear de θ vai aparecer um termo que vai estar diretamente assim, que vai ser o delta S, e vai aparecer um termo que vai ser delta mi. E depois vai aparecer o termo que vai ser o termo quadrático, vai aparecer o termo delta lambda. Então, vocês vão poder identificar as transformações de supersimetria de cada campo componente a partir da transformação de supersimetria do S. Aí eu quero que vocês deem uma olhadinha. Quem quiser, esse exercíciozinho, uma tarefa imbecil, mas é uma tarefa que eu vou fazer um dia só para você ver onde que a gente tem os probleminhas de álgebra. Só por isso, mas não tem nenhum raciocínio, assim, nenhuma abstração, não tem nenhum nível de inteligência nisso. É só adestramento. Mas a gente precisa treinar um pouco dessa álgebra espinhosa. Só por isso, tá bom? Então tentem tirar. E aí vocês podem até entrar com um discurso. Como é que a supersimetria é quebrada nesse supercampo? Quer dizer, o que pode acontecer para ter uma quebra de supersimetria no setor de Kate? Tá bom? A gente pode dar uma olhadinha nisso. Então isso aí fica aí. Aí na próxima aula a gente começa com a derivada covariante de supersimetria. E com isso a gente vai construir a ação. A outra coisa que eu só queria lembrar a vocês, que quem já sabe, mas quem... cara, eu esqueci teu nome, me desculpa. Juan. Juan, você já viu integração sobre variáveis de grade? Não, então a gente vai ver na próxima aula. Faça uma revisão se tá? Alguns de vocês sabem que já fiz fazer de qualquer forma, mas eu vejo que os seus preocupados. Na aula que vem a gente vai introduzir a derivada covariante, vamos fazer um pouquinho de integração, quer dizer, introduzir a noção de integração sobre variáveis de grade e construir as ações. Construir uma ação de matéria, quer dizer, Gleiborg, Dirac, etc., e construir a ação de Maxwell. Fazer uma eletrodinâmica tridimensional, supersimétrica. Depois a gente vai para a quarta dimensão. Mas o que eu queria chamar a atenção é justamente sobre isso. O setor de matéria e o setor de Kate. Então,